Vamos destacar nessa entrevista com Francisco Bock sobre a campanha Fica Leão, com o objetivo de incentivar os contribuintes a destinarem parte do imposto de renda devido para os fundos municipais do idoso e da criança e do adolescente. Estou recebendo aqui no estúdio do Noroeste Online o meu amigo Francisco. Obrigado por ter aceito, Francisco, o convite de estar aqui e trazer para a gente um assunto tão importante, até porque está finalizando já essa questão de declaração de imposto de renda, né? Boa tarde, Reginaldo. Obrigado por abrir as portas da Noroeste Notícias para que nós pudéssemos continuar divulgando a campanha Fica Leão 2025. Sim, a campanha começou dia 17 de março de 2025 e ela se encerra agora dia 30 de maio. Então, nesse período, os contribuintes que vão fazer a declaração no modelo completo, eles podem fazer a destinação de 3% para o Fundo da Criança e Adolescente e 3% para o Fundo da Pessoa Idosa. Esse percentual é em cima do imposto devido, que é aquele imposto antes das deduções. Então, independente se ele tem imposto a pagar, imposto a restituir, ele pode fazer essa destinação. Se ele tem imposto a pagar, por exemplo, o valor que ele destinar, ele abate do imposto que ele vai pagar. E se ele tem restituição, esse valor aumenta a sua restituição, vai ser corrigido pela Selic, e aí quando vier a restituição, esse valor está crescido. Oxe, como que surgiu a ideia dessa campanha? Isso pelo a falta de apoio e também, inclusive esse benefício é antigo, né? Como surgiu essa ideia também? Inclusive eu vejo que você percorre, você vai nos Rotaries, no Lions, na maçonaria, você vai na imprensa, você procura também incentivar, explicar para que eles realmente participem aí dessa contribuição. Olha, Reginaldo, isso começou em novembro de 2022. Na época eu estava na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, da Sejuf. E na época, a criança e adolescente, a criança e adolescente e a pessoa idosa estavam no guarda-chuva da Sejuf. Então, esses dois públicos estavam sob a responsabilidade da Sejuf. E aí, eu fiquei sabendo dessa possibilidade, eu procurei alguns amigos contadores, aí eu fui até o Barreto, que na época era o presidente do CDU, e ele também já estava pesquisando a respeito e somou informações. Aí nós mobilizamos a Associação Comercial, nós mobilizamos o próprio Conselho da Criança e Adolescente, o próprio Conselho da Pessoa Idosa, fomos até os contadores, né, o sindicato aqui tem o Sindicato dos Contadores, mobilizamos os contadores. Na época foi oferecido um café da manhã para todos os contadores e isso vem acontecendo anualmente. Então foi uma somatória de forças, de interesses comuns e que chegou a criar essa campanha chamada Fica Leão, que esse ano se fortaleceu. Esse ano o presidente é o Valcir, desde o ano passado já era o Valcir. Esse ano a gente tem banners em alguns lugares, nós estamos com banner no shopping, foi feito panfletos. Então a gente dá uma encorpada. Nós temos uma empresa de publicidade, que é a Hertz, que patrocinou toda o layout, o material publicitário, vinhetas para rádios. Então, esse ano a gente ficou mais encorpado e a gente está divulgando a campanha. E você tem, claro que você preparou tudo isso na sua apresentação, na sua palestra, você coloca também que houve um acréscimo, né? As pessoas acabaram aderindo, né? Os contribuintes. Sim, a gente percebe que os contribuintes estão aderindo porque eles estão tendo a informação. Por que normalmente os contribuintes não destinam? Primeiro, ele não sabe, ele pode. Então, o objetivo da campanha é informar os contribuintes que pelo fato de ele destinar 6% do seu imposto devido para o município, isso não vai ocasionar em custo adicional para ele. Você entendeu? Então, esse valor que ele vai fazer a destinação vai ficar no município, vai poder atender as entidades. Nós só temos uma entidade em Umuarama que atende criança e adolescente, que é o Lar Santa Faustina. Então, nós temos 34 que atendem crianças e adolescentes. E esses recursos já estão chegando nas entidades. Por exemplo, entre o final do ano e esse ano, o Lar Santa Faustina recebeu recursos para comprar uma caminhonete, 114 mil, 240 para reformar o refeitório, 300 mil para construir uma nova ala. Foi aberto um edital de 800 mil para atender essas entidades que atendem crianças e adolescentes. Então, quando a comunidade começa a ver que esse recurso, que ali ia mandar 100% para a União,
ela mandou só 94 e deixou 6 aqui, ela começa a perceber que está valendo a pena. E esse recurso que fica aqui, Reginaldo, tem um ponto muito importante. Esse recurso movimenta o comércio local. O Lar Santa Faustina vai comprar onde o material? Aqui. As entidades que vão utilizar o recurso da destinação para criança e adolescente vão usar os recursos aonde? No município. Então, é bom para todas as partes, né? Para quem está acompanhando na região também, vou chamar Chico, como Chico, né? O Chico, quem na região também procede da mesma forma? Como é que... Na época, nesse período de novembro de 2022, como eu estava na Sejuf, eu fiz o levantamento de todos os municípios da Meius e levei a planilha de quanto eles tinham arrecadado em 2022 e coloquei na mão de todos os prefeitos. Quando eu não consegui colocar na mão do prefeito, coloquei na mão do secretário de assistência. Mas eu falei com 90% dos prefeitos. E houve uma movimentação dos municípios, da Meius, através dos seus executivos, aonde em 2022 teve uma arrecadação de 300 mil para os 2 fundos, nesses 21 municípios, inclusive o Moarama. Em 2024 já saltou para 1,16 milhão. Então veja como foi interessante. Esses municípios que vão continuar trabalhando esse recurso, em 2025 também podem aumentar essa arrecadação. Para os contadores, Chico, como que eles devem proceder e ajudar também na orientação dos seus clientes sobre essa destinação? Olha, a gente tem que admitir que eles já estão fazendo isso. Sabe? A gente reconhece, sim. Nós agradecemos muito a participação. São parceiros assim, desde a primeira hora. Sim. Desde lá de trás, quando a gente começou, o Jean, que era o antigo presidente, agora é o Hélio. Então eles estão junto com a gente. Qual que é a ideia da campanha, Reginaldo? Que quando o contribuinte for fazer a declaração, ele já fale para o contador, eu quero fazer a destinação, sabe? Porque às vezes o contador está ali no dia a dia, as pessoas vão deixando chegar no final para movimentar e fazer a declaração. Se ele estiver muito atarefado, ele não tem tempo de explicar. Então a campanha tem por objetivo informar o contribuinte como que funciona, para que quando ele chega até o contador, ele só vai dizer, olha, eu quero que você faça a destinação. Com certeza. E lembrando que a campanha, né, Chico, ele destaca que a ação não gera custos adicionais ao contribuinte. Além disso, a contribuição pode resultar em restituição também do imposto de renda, né? Sim. Por exemplo, posso te dar um exemplo? Sim. Vamos imaginar que você tem 10 mil de imposto a pagar. Você fez a sua apuração e você tem 10 mil de imposto a pagar. E você pode fazer a destinação de R$1.000, por exemplo. 500 para o fundo da criança e adolescente e 500 para o fundo da pessoa idosa. Então você paga os 2 DARF das destinações, R$1.000, e quando você vai fazer a apuração final, em vez de você pagar 10, você paga 9. Porque se você não tivesse feito a destinação, você ia pagar 10. Como você fez a destinação, você paga R$1.000 de destinação e 9 de imposto. Não mudou nada para você. Se você tem restituição e você fez a destinação de R$1.000, a sua restituição, que seria 10 mil, passa a ser 11. Então, o contribuinte não muda nada. A única coisa é que esses DARPs das destinações necessitam ser pagos até o dia 30 de maio. Se ele não pagar dia 30 de maio, aí não dá mais efeito de destinação. Aí vai ficar normal. Por isso que é importante esses próximos dias as pessoas estarem atentas, contribuintes, buscarem mais informações, né? E você está levando a isso, e nós também, quando eu vi, eu falei, deixa eu convidar o Chico para ele falar para a gente e trazer para os nossos, as pessoas que acompanham o nosso portal. É importante até o dia 30 para efetuar essa destinação, e sem falar também que vai estar contribuindo, né, com atendimentos, inclusive aqui em Moarama, né, são pessoas que estão à frente dessas instituições, são as pessoas responsáveis, são pessoas sérias que destinam realmente para quem merece. Né? Esse recurso, quando chega no fundo da criança e da pessoa idosa, são abertos editais. As entidades apresentam projetos, certo? E quando a entidade recebe recurso, ela faz a aplicação do recurso e depois presta conta para o conselho. Inclusive tem um acompanhamento do próprio Ministério Público. Então, o contribuinte pode ficar tranquilo. Pelo fato de ser um recurso público, ele tem essa fiscalização. Né? Sabe uma coisa que eu queria destacar, sim, Reginaldo? Infelizmente, ainda, a maior parte dos municípios não acordaram com esse recurso. Só para você ter uma ideia, o Paraná, ele arrecada 5% do seu potencial.
Nós estamos com 11. Nós estamos, inclusive, semana passada veio aqui em Umarama o delegado da Receita Federal de Maringá. Nasceu, né? Nasceu, ele fez um elogio ao Conselho de Desenvolvimento de Umarama. Então nós estamos à frente, inclusive, do próprio Estado. Sim, nós temos mais que o dobro do Estado. Só para você ter uma ideia, o ano passado, dos 399 municípios do Paraná, 44 zeraram. Não tiveram um centavo de arrecadação via destinação. Nos últimos 4 anos, eu fiz o levantamento, nos últimos 4 anos, o Paraná deixou de reter, nos seus 399 municípios, 2 bilhões e 150. Você vê, agora no início de abril, o governador destinou 158 milhões para atender esse público. Nossa. Eu imagino, talvez tenha saído recurso livre do Estado, mas nós deixamos de escapar 2 bilhões e 150 nos últimos 4 anos. Você já pensou? Se ficasse 20% desse valor. Quer dizer, o objetivo é segurar esse dinheiro. Porque assim, não para os cofres federais. Claro. O que simbolicamente a Receita Federal diz? Ó, município, somos nós. Se vocês trabalharem esse recurso aí com os seus contribuintes, eu deixo 6% para vocês do imposto devido. Se vocês não trabalharem, volta para mim, Receita Federal. E é o que vem acontecendo. No Brasil, no último ano, só em 2024, no Brasil, nos seus 5.570 municípios, esses municípios deixaram de reter 14 bilhões e meio. E um dos estados que menos, aí eu fiz o levantamento do Amazonas. O Amazonas tem 12 milhões de habitantes, eles tinham um potencial imenso. Eles arrecadaram menos que o Umarama. 57 mil a menos que o Umarama. Você imagine, no Brasil, 1,5% dos contribuintes fazem a destinação. Então, você vê, é um recurso que os municípios não acordaram ainda. E lembrando que esse dinheiro vai para lá, não retorna, né? Aí é mais difícil voltar. Porque, veja, gerou aqui. É. Se eu fizer o trabalho, fica aqui. Não vai para lá. Não precisa ir bater na porta de nenhum governo, de nenhum deputado, de nenhum senador. O dinheiro já está aqui. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Eu acho que o assunto é muito interessante. A gente vai falar mais para frente. E a gente vai estar abrindo esse espaço também no nosso portal, né, para incentivar os contribuintes a ajudarem essas instituições. Obrigado novamente, parabéns pelo trabalho que acompanha você há muito tempo, né, que leva essas informações também para quem realmente possa contribuir. Eu que agradeço, Reginaldo. Muito obrigado.